Olá, gente, sou a professora Jusilene para mais uma aula de robótica. Dessa vez a aula vai para os alunos do 5º ano, tá bom? Vamos fazer um joguinho e esse jogo ele é jogado em dupla, tá certo? Vocês vão ter que chamar o papai ou a mamãe para jogar junto com vocês depois que a gente fizer o joguinho, tá bom? Ele é bem simples, bem prático e é muito legal, tá? Então vamos lá para mais uma aula de robótica para os alunos do 5º ano. Vejam só os materiais que nós temos aqui. Gente, isso aqui, ó, na verdade é uma embalagem. É daquelas caixas que elas dobram, tá? De presente. Essa daqui a gente vai dobrar ela. Na verdade, quem tiver uma caixa de pizza é o ideal para fazer. Tem que ser aquela caixa fininha e larga, tá certo? Então, como eu não tinha, eu peguei essa embalagem, que ela forma uma caixinha larguinha, para fazer o joguinho, tá certo? Depois eu vou fechar ela aqui e vocês vão ver que ela vai formar um retângulo. Mas quanto maior a caixa e mais fininha, ela é melhor, mais apropriada para esse jogo, tá certo? Então, o ideal seria mesmo a caixa de pizza, tá bom? Então aqui eu tenho a embalagem, né? E aí eu vou até ajustar ela depois para vocês verem. Aí nós vamos precisar também de barbante, canudo, uma bolinha, pode ser aquela bolinha de ping-pong também, tá? Essa daqui eu tirei do Rolon, do desodorante Rolon, tá certo? Uma xuxinha de cabelo. Aqui eu usei o lápis para fazer os desenhos. Um copo para fazer as medidas, aqui tirando a base aqui. E essa também usei, esse lado. Fita, durex, cola tudo, cuidado com a cola. Uma canetinha, aqui eu tenho o meu piloto. E tesoura, tá certo? Então vamos lá. Na caixa aqui, ó, a gente vai ter que desenhar um esqueminha. Então aqui com este copo eu tirei a medida, aqui ó, passei aqui o lápis, tirei aqui a outra medida, passei o lápis, outra e outra. Aí eu fiz o nome, largada, eu vou escurecer aqui. Essas circunferências aqui, ó, nós vamos recortar, tá bom? Nós vamos recortar essas circunferências, vai ficar os buracos, tá certo? Então aqui, ó. E aqui vocês podem escrever o nome largada. Largada e aqui a chegada. E aqui a gente vai traçar o caminho que a nossa bolinha ela vai ter que percorrer, tá? Olha só o caminho que ela vai ter que percorrer. Até chegar aqui, nós já chegar. Quem tem uma caixa maior pode fazer mais buracos e pode fazer mais caminhos, né? Para dificultar. Como a minha caixa não é tão grande, agora chegou a hora da gente tirar essas circunferências, os círculos, na verdade. Nós vamos tirar agora os círculos para deixar os buracos, tá? Então, olha só. Cortamos o primeiro, vamos para o segundo círculo. Terceiro círculo. O quarto círculo. E o último círculo.
só? Ficou assim, tá? Ó. Então agora nós vamos fechar aqui a caixinha. Vamos formar aqui a minha caixinha, né? Na verdade ela é uma embalagem. Eu peguei só a tampa da embalagem para formar aqui tipo a minha caixinha. Mas aí, como já falei, quem tiver uma caixa de pizza, tá? É o ideal para fazer esse joguinho. É muito legal. Pra não ficar saindo, eu vou colocar a fita, tá, gente? Vou prender aqui, ó, com a fita. Aqui as laterais. Vamos soltar. Tá? Ficou aqui a nossa caixinha. Tá vendo aqui a caixinha? Ó, largada e chegada. Agora nós vamos colar os canudos aqui, ó, nas pontinhas da caixinha. Então aqui, ó, eu vou cortar mais ou menos aqui um dedinho. São 4 pontas, não é isso? Então nós vamos cortar, são 4 vértices aqui, ó. Então, nós vamos cortar mais ou menos um dedinho. Então, vai ficar os canudinhos, vão ficar assim, tá? Agora, vamos colar aqui nas pontas, tá bom? Passamos cola. E aí, nós vamos colar os canudinhos. Espera secar um pouquinho. Aqui do outro lado. Pronto. Esperar secar. E aí nós vamos passar, ó, o barbante dentro do canudinho, tá bom? Ó. Mais ou menos que chega aqui no meio. E deixa um espaço mais de barbante aqui, tá? Que você vai controlar o seu joguinho aqui, pegando aqui no barbante. Então, passa o barbante aqui por dentro do canudo, mais ou menos até o meio. E deixa sobrando aqui também, ó. Tá? Passa o barbante aqui. Deixa eu juntar aqui. Deixa sobrando. Agora, nós vamos pegar a xuxinha e vamos amarrar ela aqui, ó. Vamos prender a xuxinha em cada ponta do barbante. Olha só. Nós vamos prender aqui a xuxinha. Tá? Ela vai ficar presa. Um nó. Em cada uma dessas pontinhas aqui. Vamos prender aqui esse lado. E agora a última pontinha, tá? Pronto, prendemos e prendemos. Agora nós vamos colocar a bolinha aqui, ó, tá? Assim, ó. E aí agora é só jogar, tá certo? Então,
Então, gente, ó, vocês vão colocar a bolinha aqui no nome chegada. E aí, junto com a sua dupla, você vai controlar a bolinha para que ela faça todo o percurso, tá? Aí ela vai vindo aqui, ó, fazendo todo o percurso. Então vai ser duas pessoas, duas desse lado, duas do outro, aliás, duas pessoas, uma desse lado, uma do outro lado. E aí vocês vão, ó, controlando aqui a bolinha para que ela não caia. Aí a pessoa que tá aqui já vai puxando mais pra cá, tá? Pode acontecer da bolinha cair no buraco, tá? Aí vai puxando, porque pode acontecer dela cair. Aí vai ter que recomeçar novamente da chegada, da largada no caso, até a chegada. Quem tiver um adesivozinho em casa, quiser colocar nas partes que não ficou com alguma coisa, para ficar mais bonitinho o joguinho, ó, aí você já vai pregando aqui o adesivo, tá? Então, ó, eu achei esses adesivos aqui do Homem-Aranha. Então aí, se você quiser, você vai decorando o seu joguinho, tá bom? Ó. Aí você pode decorar o seu joguinho. E aí você vai controlando a bolinha. Olha aqui, meu joguinho está bem decorado, né? E aí é só controlar a bolinha, tá, gente? Então vocês vão ter que arrumar uma dupla. Levanta aqui um pouquinho, ó. Vai ter que arrumar uma dupla pra ir jogando. E cuidado da bolinha não cair no buraco, tá? Cuidado pra ela não cair no buraco. Até chegar aqui, ó, na chegada, tá certo? Então é um jogo bem simples, prático, dá pra fazer com o papai, com a mamãe, tá certo? Então eu espero que tenham gostado. E eu quero ver, viu, quando a gente voltar. Quero ver esses jogos todos prontos, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima aula de robótica. Olá, alunos! Hoje nós vamos iniciar uma próxima unidade, onde nós vamos falar um pouquinho sobre conhecendo o corpo humano, ou seja, conhecendo o nosso próprio corpo. Então, na unidade 2, no início, nós temos aí uma imagem de crianças na piscina, não é isso? Então, essas crianças, elas estão brincando, estão se divertindo, e para realizar tudo isso que elas estão fazendo, certamente o corpo delas deve estar em perfeitas condições. Elas certamente se alimentaram com qualidade para ter energia para realizar tudo isso. E cada movimento que elas realizam órgãos no nosso corpo que em conjunto realizam determinadas funções. Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, vamos aí, corpo humano, um todo formado por partes. Temos aí uma conversa entre a mãe, a Anitta, e o irmão Ariel. Então, nessa conversa, nesse diálogo, a mãe percebe que Ariel está meio que sem querer comer tudo que ele tem proposto no prato dele. Após sair da piscina, se divertirem bastante, eles gastaram energia. Eles precisam repor essas energias. Só que a mãe, percebendo que o filho não está comendo tudo que está no prato, ela diz o seguinte: meu filho, por favor, coma a saladinha. Está bem temperada e faz muito bem para a saúde. Aí Ariel responde: mãe, eu não gosto de salada. Não quero comer. Então, nessa situação, Ariel demonstra não gostar da salada. Ele pode até estar comendo os outros alimentos, mas resolve dispensar a salada. Então, Anitta, ela resolve propor ao irmão, porque ela já passou por essa fase de evitar certos alimentos, então ela resolve propor que ele faça o seguinte: corte a salada em pedaços bem pequenos, até que
esses pedaços de tão pequenos, ele não possa sentir o sabor da salada. Então ele pensou o quê? Para que eu não possa sentir o sabor da salada, eu vou ter que cortar em um pedaço tão pequeno que ele seja quase invisível. Aí é que surge o conceito de célula. Esse menor pedaço que Ariel quer chegar, se formos falar na ciência, estamos falando de célula, certo? Vamos aí analisar a unidade básica do ser humano, a célula. Como já havíamos citado, a menor partícula que se pode chegar é a célula. Então, de início, vamos falar um pouco sobre a origem. Um cientista inglês, ele pegou um pedaço de cortiça, que é o material feito para fazer aquelas rolhas. Então, ele percebeu que existem minúsculos espaços vazios. A esses espaços vazios, utilizando um microscópio, ele deu o nome de célula a esses pequenos espaços vazios. Então, com o passar do tempo, vieram novos estudos, novos cientistas exploraram outros seres. Então, esses cientistas, eles perceberam que existem os seres unicelulares, que temos aí o exemplo dessa bactéria aí, que é formado apenas por uma célula, e existem os seres pluricelulares, que são aqueles que são formados por diversas células. Temos aí a imagem do intestino delgado de um mamífero. Então, vocês podem ver que existem várias células aí. Então, o intestino delgado é o quê? Composto por várias células. Então, é pluricelular, várias células. A bactéria, uma célula apenas, unicelular. Certo? Então, as células que constituem cada uma das partes do nosso corpo, elas não são iguais. Elas são diferentes entre si e cada uma tem uma função, certo? Vamos lá, as células da pele. As células da pele, ela tem a função de revestir o nosso corpo, nos protegendo do que está do lado, a parte interna do que está na parte externa. Certo? As células do nosso cérebro também são chamadas de neurônios. Elas nos permitem pensar, realizar movimentos também, agir, tudo de acordo com as células do nosso cérebro. Temos aí as células que formam os músculos. Elas nos permitem correr, nos permitem realizar movimentos. Então, as células, sejam iguais ou diferentes entre si, em conjunto, elas realizam determinadas funções no nosso corpo. E sabendo que o nosso corpo, ele é todo composto de diversas células, sendo que cada uma delas realiza uma função, certo? Então, vamos lá. Falamos sobre células, agora nós vamos falar um pouquinho sobre tecidos. Tecidos nada mais é que a união de células, sejam elas iguais entre si ou diferentes. Então, essa união de células forma os tecidos. No nosso corpo, há vários tipos de tecidos, os quais são classificados em 4 grupos principais. Temos o tecido epitelial, que ele é responsável pelo revestimento da nossa pele. O tecido sanguíneo, que é o conjuntivo. O tecido adiposo, que é conjuntivo também. O tecido ósseo, que também faz parte do conjuntivo. Então, eles trabalham, esses 3 formam apenas um tipo de tecido, que é o conjuntivo. Eles trabalham em conjunto, certo? O tecido muscular, temos aí também. O tecido
nervoso, que está associado a reações, certo? Então, que fique bem claro que os tecidos, eles são conjuntos de células iguais ou diferentes entre si. E cada um desses tecidos, eles apresentam uma função. Eu disse que são 4 grupos principais, não é isso? O tecido conjuntivo, como eu havia dito, temos 3 tipos que formam apenas um grupo, que é o conjuntivo. Sendo assim, o tecido conjuntivo, ele está em maior quantidade no nosso corpo, certo? Temos aí, agora falando um pouquinho sobre órgão, um conjunto de tecidos. Então, o nosso corpo, ele também é formado por vários órgãos. Coração, o cérebro, os olhos, entre muitos outros. Vamos agora explorar um pouquinho sobre o coração. O coração, assim como outros tipos de órgãos, ele é formado por mais de um tecido, certo? Temos aí o tecido muscular cardíaco, que é um tecido especificamente do coração. Os vasos sanguíneos, que é por onde passa o sangue. E temos o tecido nervoso, que é aquele que se assemelha ao tecido do cérebro, que esse tecido nervoso, ele é responsável pelos batimentos de forma adequada do nosso coração. Então, se vocês observarem aí, 3 tipos de tecido, sendo que esses tecidos aí, eles agem em conjunto para que o coração, que é um órgão, possa funcionar de forma adequada. Se houver alguma modificação em alguns desses tecidos, consequentemente o coração ele não vai funcionar de forma adequada, certo? Vamos lá, vamos analisar um pouquinho. Um órgão do corpo depende dos outros. Prestem atenção, vamos analisar o que aprendemos. Nós aprendemos que a menor partícula é a célula. O conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão. E um conjunto de órgãos, ele forma um sistema. Aí temos o sistema cardiovascular, que o coração é um dos órgãos que compõem esse sistema. Então, o que eu quero que vocês entendam é que no nosso corpo, tudo trabalha em conjunto. Nada trabalha sozinho. Se uma das partes, se um dos sistemas for prejudicado, consequentemente o corpo vai reclamar. Certo? Vamos aí ver um pouquinho sobre os sistemas que constituem o nosso corpo. O sistema cardiovascular é apenas um deles, que bombeia o nosso sangue, entre outras funções. Vamos ver aí um pouquinho sobre o sistema cardiovascular e a sua função. Ele é responsável pela circulação do sangue pelo corpo. O sistema respiratório, ele é responsável pela respiração e por trocas gasosas do organismo. O sistema digestório, ele é responsável pela transformação e aproveitamento do alimento que consumimos. O sistema urinário, ele é responsável pela filtragem dos resíduos produzidos pelas células do corpo e eliminados pela urina. O sistema genital masculino, ele é responsável pela produção e armazenamento e liberação de células sexuais masculinas, que são os espermatozoides. O sistema genital feminino, ele é responsável pela produção, armazenamento e liberação de células sexuais femininas, que são os óvulos, certo? Então, cada um dos sistemas, eles realizam uma função. Lembrando, esses sistemas são constituídos por órgãos, esses órgãos são constituídos por tecidos e esses tecidos são constituídos por células.
Então, eu acredito que tenha ficado bem claro tudo aquilo que eu citei. Então, temos aí atividades propostas para vocês, que está contido no módulo das páginas 30 a 41, e também temos atividade no porta-arquivos. Realizem tudo com muita atenção, pesquisem se necessário, e eu tenho certeza que vocês vão realizar tudo com muito sucesso. Realizem com muito empenho e dedicação. Tchau, tchau, e até a próxima aula.